pero la recompensa de serle fiel al evangelio que yo predico es la transformación de tu cuerpo. Y esto no es en vano, esto no es en vano. La recompensa va a ser esa. Y pronto recibimos esa transformación. ¡Pronto! Graças. Podem sentar, graças. Vamos começar com Romanos, capítulo 12, verso 3. O tema é: a graça é a ciência de Deus para a humanidade. Parte 2. Digo, pois, pela graça que me é dada, a cada qual que está entre vós, que não tenha mais alto, eu colocaria aí, nem mais baixo, né? Tampouco, conceito de si do que o que deve ter, senão que pense de si com cordura, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Você sabe que nós estamos com muitas pessoas que têm conceitos e quando chegam até você, às vezes esses conceitos são muito pesados. Às vezes você até diz: que pessoa mais difícil é essa aí, e caiu mal. E às vezes chegam outros com conceitos muito baixos e você diz: pobrezinho, me dá lástima que pense tão mal de si mesmo. Mas sabe de uma coisa? Nenhum dos conceitos serve, nem o alto nem o baixo. O conceito que vale é o que Deus tem de ti. O espiritual. Porque o apóstolo diz que nós somos anjos, que somos tesouros em vasos de barro, e um tesouro tem muito valor. Agora, quando tu descobres o teu conceito que Deus tem de ti, é isso que vai te fazer feliz. E se o conceito que Deus tem de ti não te fizer feliz, é que tu estás danificado de fábrica ou está acontecendo alguma coisa contigo, porque no conceito de Deus não existe competência, tu não competes, tu és quem tu és. Seja alto, seja baixo, isso não conta. O que conta é a medida que Deus te dá, seja 30, 60 ou 100 por 1. Com essa, tu estás conforme, tu te conformas com o que Deus diz que tu és e o que tu farás por Ele. Farás com gozo. Vamos a algo que me chamou muita atenção em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 14, verso 20. Quando tu descobres o conceito que Deus tem de ti, no verso 20, há um modo de pensar. Diz: irmãos, não sejais meninos no modo de pensar, senão sede meninos na malícia, mas maduros no modo de pensar. Tu sabes que, se tu és maduro e pensas corretamente, não és malicioso. Sabe que a malícia é algo que desagrada tanto? Já vê essas pessoas que sabem de tudo? Sabe? Que diz: não, esse aí não me engana. E andam em malícia. Agora, se tu tens teu modo de pensar na medida de fé que tu tens, então tu não tens que andar em malícia. Tu não tens que estar adivinhando se vão te enganar, se não te enganam, se te fazem ou não te fazem. Uma das coisas que, por exemplo, em meu caso pessoal, eu tenho muitas igrejas e bispos por toda a parte do mundo. E às vezes a pessoa gostaria, como quisera controlar, né, todas, e um controle completo. No entanto, a pessoa tem que confiar. Tem que confiar que aquele bispo lá é fiel e que cada
qual é fiel. Apóstolo, e se estiver enganando você, não há nenhum problema. Aqui ninguém engana ninguém, tu te enganas a ti mesmo. As pessoas que são maliciosas sempre se ferem a si mesmos. Aqui diz que tu deves ser como um menino em teu modo de pensar, maduro em teu modo de pensar, e isso te mantém jovem, tranquilo. Às vezes tem pessoas que dizem, como é que você pode dirigir tanta gente e tantas situações que se levantam ao mesmo tempo? Simplesmente, eu não as dirijo. Eu sou maduro em meu modo de pensar, e quem conduz isso é Deus. Eu não posso conduzir. José Luiz não leva isso. Eu procuro que José Luiz não se meta aí. Senão que seja o Espírito. E, de igual forma, se tu andas nesse repouso, tu vais repousar de uma forma maravilhosa por teu modo de pensar. Diga, meu modo de pensar conta. Porque tudo está na mente. Com a mente e teu modo de pensar, tu vencerás muitos obstáculos em tua vida. E vais repousar, descansar. Com teu modo de pensar, é que tu andas nas promessas deste pacto, mas tens que ter um modo de pensar, e deve ser um modo de pensar em maturidade, não em meninice. Por quê? O apóstolo vê que a maturidade anula a malícia. A maturidade anula a malícia. Se tu trabalha no escritório com muita gente, tu tens que ter um bom modo de pensar, porque vai te deixar ver acerca dos demais rápido, vai deixar ver tua insensatez. Sabe por quê? Porque se tu és malicioso, é que demonstras uma medida de fé bem baixa do pacto que tu confessas. Malícia é todo o oposto a viver por fé. Porque se tu vives por fé, não te preocupas por nada. Diz, olha, o que está para mim, ninguém tira. A malícia é pensar com maldade. A malícia produz disputas. A malícia produz malícia. Porque não podes repousar e não estás confiando em teus anjos. Para você, os anjos não existem, porque tua malícia é a que substitui o serviço angelical. Mas, se vives tranquilo, não tens dúvidas, então isso te dá repouso, não andas em malícia, porque teu modo de pensar anula essas obras da carne em ti. Os maliciosos não agradam, verdade? Uma pessoa maliciosa é tremendo porque, não, você disse isso por causa disso, e você faz algo, você estava pensando nisso. Não, porque não está vendo que é porque está na defensiva, não tem fé, não vive por fé, não relaxa. E vê todo mundo contra ele mesmo. Qualquer coisa que se diz, isso foi por causa de mim, porque está em malícia. Não está em fé. Se tu estás em fé, tu se deita a dormir, diga o que diga, aconteça o que acontecer. Lembra de Robertito, Pedra Viva? Olha, Robertito, eu não me defendo. Aquele que tem a verdade não se defende. Olha. Vamos a Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Estamos falando conselhinhos paulinos para a tua medida, para que não te danifique, não te opaque, não contristes o espírito e para que as promessas do Senhor cheguem a ti. Porque os anjos
veem tudo isto em tua vida. Não podes andar assim. Romanos capítulo 12, versos 14 ao 21. Diz: abençoai aos que vos perseguem. O que você ia dizer? És um abençoado. Amado, graças por perseguir-me, graças por promover a graça. Abençoai e não amaldiçoeis. Gozai-vos com os que se gozam. Chorai com os que choram. Unânimes entre vós, não altivos. Olha, você sabe que os altivos aqui não cabem? Olha, pode chegar do país que chegar, daqui para o céu, e pode começar a confessar a graça. Ui, como sabe muito esse rapaz. Mas quando mostra altivez, imediatamente você diz: a medida desse irmão ou está escondida, ou vai sofrer muito. Veja o que diz aí. Senão, associando-vos com os humildes. Eu diria, só com os humildes, porque o humilde, olha, o humilde não é altivo, não busca o seu, não é malicioso. A pessoa humilde não tem que ser assim. Tem certas características que vão anular as obras da carne, porque a graça de Deus é a ciência para a nossa parte humana. Graça, quando tu entendes, se a pões em prática, ela vai anular muitas obras da carne em ti que te fariam danos. Diz: associando-vos com os humildes. Não sejais sábios em vossa própria opinião. Não pagueis a ninguém mal por mal. Procurai o bem diante de todos os homens, se for possível, porque às vezes não é. Quanto depender de vós, estai em paz com todos os homens. Não vos vingueis vós mesmos, amados meus, senão dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: a vingança é minha, eu pagarei, diz o Senhor. Não desconte nada. Se fizeram alguma coisa contra você, deixa assim. Às vezes a mim fazem coisas em certos países e quando vou pegar o telefone eu... Vai fazer o quê? Tranquilo, não ligue para ninguém. Economizo. Olha, quanto dinheiro então eu economizo com o telefone. Eu sim que economizo. Tive 5 dias agora fora e creio que fiz 2 ligações. Por que eu resolvo no meu modo de pensar? Qual é a minha ideia em ligar? Deixa dar lugar a que a outra pessoa ative seu dom. Se eu ligar, vou causar um prejuízo contra isso. Ou seja, há certos repousos que tu deves ter para com os demais, para os que se associam contigo. Deve haver atitudes em ti. Não apressar as coisas. Isso de estar ligando, olha, claro que isso é assim, se disser assim, você vai e diga aquilo, e tal, e pega aqui, isso é malícia, isso é você mesmo se vingando. Repousa, deixa que te lastimem, se é possível, deixa que te enganem. Você nunca foi enganado? Eu já fui enganado tantas vezes, isso foi tão bom para mim. Qual é a competência de que? Não, ninguém vai me pegar, é porque Não, tranquilo, repousa. Pega um pouquinho de sofrimento, relaxa. Relaxa, deixa que te engane, deixa que passe em cima de ti um pouquinho, porque isso te convém. Dá lugar à ira de Deus, e quando Deus diz, quando Ele decide sair por ti, olha que Ele sai por ti.
Filipenses 4:8. Conselhos para a tua medida. Pelo demais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, o justo, o puro, todo o amável, tudo o que é de bom nome, se há alguma virtude, se há algo digno de louvor, nisto o quê? Vosso modo de pensar. Tu tens que ser maduro em teu modo de pensar. Seja menino na malícia, mas maduro em teu modo de pensar. E como a pessoa é madura no modo de pensar? Pois aplicando o pacto, como você tem aprendido. Vou te mostrar maturidade aqui, não vou me defender nem dizer uma palavra. Tranquilo, Bob. Aqui vai acontecer o que tiver que acontecer. Os anjos estão comigo, não vou me mexer. Vou pegar leve. Anjos, hajam vocês. Façam como quiserem na minha vida. Aqui dou oportunidade para que vocês façam como quiserem na minha vida. Se vocês verdadeiramente funcionam, aqui está um bom candidato. Trabalhem com esse anjo que está aqui em vaso de barro. Faça isso, fale audível para que tu vejas as mudanças que virão à tua vida. São mudanças que se notam e diz, o que aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto fazei, e a paz de Deus estará convosco. Não é o mesmo a paz que o próprio Deus. Vamos terminar com a primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versos 5 e 7. Diga, eu tenho uma medida. Pode ser ouro, pode ser prata, pode ser pedra preciosa, pode ser 30, 60 ou 100 por 1. À medida que tu sejas, pega esses conselhos e aplique-os, que virá para você de ouro, te virá, repousa, descansa. Apóstolo, é que falharam muito comigo, não importa. É que aconteceu isso comigo, eu experimentei isso, não importa. Deus chamou a ti, não a que está ao teu lado, nem o outro. Foi a ti que te chamou e Ele te exige essa fidelidade. Verso 5 diz, pois o propósito deste mandamento é o amor nascido de coração limpo e de boa consciência. Isso somente é dado pela graça e pelo teu bom modo de pensar, e de fé não fingida, das quais alguns, desviando-se, se apartaram ao falatório vão, querendo ser doutores da lei, sem entender nem o que falam, nem o que afirmam. Sabe que fé fingida? Isso tu vês todos os dias, televisão, no rádio, tu vês no irmão que acaba de chegar. Às vezes tu queres falar a ele sobre a graça. Não, eu desde pequeno creio em Deus, sem o conhecimento. Bom, eu sirvo a Deus da minha maneira. Nas igrejas de hoje, abundam esse tipo de pessoas que te falam da Bíblia e falam de coisas, mas uma fé fingida totalmente. Fingem. Sabe por quê? Porque a graça não se revelou em seus corações, portanto, não foram formados. São fenômenos na igreja, fenômenos da sociedade que não mudaram. Pessoas eu encontro nos aviões, às vezes encontro gente bem educada, com boa aparência, mas quando abrem a boca, tem pessoas que impressionam.
seu modo de vestir, pela sua forma, seu cabelo, sua personalidade. É gente bem elegante, a pessoa se senta ao lado deles e diz: terei aqui o executivo maior do mundo, até que ele abra a boca. Igual alguém que carrega a Bíblia ou te diz que é cristão por muito tempo, e quando tu falas com ele e começa a falar, notas tantas hipocrisias, tudo fingido. Diz: coração puro, o amor nascido de coração puro, e limpa a consciência que, quando alguém fale contigo, não veja duplicidade, veja sinceridade. Não importa o que vejam em ti, mas que vejam sinceridade, porque os anjos estarão contigo em todo momento te servindo. E essa medida, que foi a que Deus te deu, essa medida vai herdar todas as promessas que Deus te deu. Fé não fingida. Como é mal quando vês esses cristãos falando de como amam a Deus tanto. Eu me lembro quando estava no sistema, e quando se vai a um restaurante, é obrigatório orar. Então, por cumprir uma atitude de dar graças a Deus em um restaurante, a pessoa se faz sentir tão mal aqueles que não estão orando. Senhor, te damos graças por esse alimento. E começa com umas orações assim, e aí todo mundo está aí, não se atreve nem a falar. Eu não me atrevo a orar no restaurante, não é porque eu não me atreva, ali eu me atreveria a abrir a Bíblia e começar a pregar, mas por respeito a essa pessoa, eu guardo silêncio e de uma forma calada: graças, Senhor, olha que tremenda essa comidinha, não? Às vezes você vai no restaurante que a comida não é a melhor e você: olha, que bom bife, que bom serviço tem aqui, graças, Pai. Mas isso de começar a orar em voz alta para que todos te escutem, assim faziam os fariseus, que faziam orações compridas para serem vistos pelos demais. Olha, abençoado, humilde abençoado. Humilde abençoado. Seja humilde. Não seja malicioso. Caminha tranquilo. Sabe que aqui tem muitas pessoas que vêm, ouvem coisas de nós e então eles vêm a ser servidos. Vêm assim. E às vezes deixam de vir. Depois você ouve: como é que está fulano? Isso está passando. Uma vez que você passe por aqui, isso é um ato predestinado que Deus tenha te trazido aqui. E Ele tem planos de tratar contigo. Vai embora daqui e eu vou te antecipar todas as coisas mais que vão te passar. Diga-me: não recebo. Se você for embora, ainda que digas não recebo, isso vai te ferrar. Porque, olha, numa igreja onde se prega o Evangelho, Deus te traz aí e te mete como se fosse num forno e começa a sacar a medida. E sabe todas as coisas que tu traz de tua família, de teu país, todas essas contaminações que vêm contigo? Tem que tirar isso de ti, meu amor. E tem que tirar pelo bem ou pelo mal, mas vamos tirar isso de você. Porque te queremos aqui conosco. A palavra quer fazer um trabalho em ti, olha. E o precioso que é quando passa 1 ano, 2 anos, 3 anos e a pessoa fala contigo e que delícia falar contigo. E tu encontras uma bela amizade. Leva um tempo, porque tem que sacar muita casca, ou teia de aranha. Você acha que tua família sem o Evangelho não te faria dano? Podem ser os melhores pais, mas sem esse conhecimento te farão danos. Todos os povos estão danificados. São massas de carne, por isso, olha, esses da Ásia, já viu isso tudo que aconteceu aí? Me dá pena, mas
Veja que faz várias semanas estive falando da visão que Deus me deu para com a Ásia. Então vi os vagões que passavam assim, a cores, era uma visão. E dizia Ásia, Ásia, e todos os vagões diziam Ásia, Ásia, Ásia. Mas eram vagões de trens desses bem grandes. E será que eu vou para a Ásia? Mas eu não preciso de tantos vagões para ir para a Ásia, com um avião já basta. E são vagões recolher cadáveres que eu vi. Deus me advertiu antes do tempo. E sabe de uma coisa? Essa gente, Paulo diz, os da Ásia me abandonaram. São gente danificada que, por isso, olha todas as coisas que passam. E, todavia, não acabou isso. Porque Deus vai limpar a terra. Isaías diz, os profetas dizem, que haverá como estopas, serão tirados da face da terra, porque Deus tem um povo que Ele guardou para si. Olha, e te trouxe aqui para te enriquecer. Muitas pessoas pensam que nós somos um engano. Olha, que tremendo engano seríamos nós. Dos melhores seríamos. O problema é que todos os enganos estão baseados nesse livro. Se fossem enganos, seriam os melhores enganos, a melhor enganação que teriam feito a nós. Mas o mundo inteiro está sendo exposto pela primeira vez ao Evangelho. Eu leio esses livros que escrevem sobre mim e que comentam de mim e começam a falar, não, que o líder é um porto-riquenho que se levantou dizendo que é Deus. Acaso eu disse que eu sou Deus? Eu nunca me chamei de nada. Vocês, a igreja, me chamam. Eu nunca quis me fazer passar por nada. Assim que abençoado, simples, põe em prática que vai bem para você. Repousa, seja humilde, abençoado, e sem malícia. De agora em diante, olha, tranquilo, não estou pensando nada.